Sejam muito bem-vindos à monitoria de Cálculo 3. Para quem não me conhece, eu sou a Anica. Hoje eu vou falar sobre a equação diferencial linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes. Para ser uma equação diferencial linear homogênea, a equação precisa ter o seguinte formato: d ao quadrado y sobre dx ao quadrado mais a1 dy sobre dx mais a0y igual a zero. Lembrando que a1 e a0 correspondem aos números que ficam na frente das letras. Ou y duas linhas mais a1 y' mais a0 y igual a zero. Sendo que y duas linhas equivale a lambda ao quadrado, y' é igual a lambda elevado a 1, que também é igual a lambda. E y é igual a lambda elevado a zero, e todo número elevado a zero é 1. No lugar dessas duas fórmulas que a gente tem, a gente vai achar lambda ao quadrado mais a1 lambda mais a0 igual a zero. E se a gente olhar bem para essa equação, ela lembra muito a equação de segundo grau, que é representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E por isso a gente vai acabar resolvendo da mesma forma, que é através da fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Olhando só para o delta da fórmula, que é b ao quadrado menos 4ac, a gente pode ter três possíveis resultados diferentes, que também vão influenciar no resultado da nossa equação. No primeiro caso, a gente tem o delta maior do que zero, o que significa que a gente vai achar um número positivo, vai tirar a raiz dele, e então nós vamos ter dois resultados reais e diferentes. Nesse caso, a gente vai usar a fórmula yx igual a constante 1 vezes e elevado a lambda 1 vezes x mais constante 2 vezes e elevado a lambda 2 vezes x. No segundo caso, o delta é igual a zero. Por isso, nós vamos ter resultados reais iguais, já que mais ou menos zero não faz diferença para a conta que a gente vai resolver. E a fórmula que a gente vai usar é yx igual a constante 1 vezes e elevado a lambda x mais constante 2 vezes x elevado a lambda x. E no terceiro caso, o delta é menor do que zero, o que significa que a gente vai ter raízes negativas. E como a gente não pode resolver raízes negativas, no caso, a gente vai ter resultados indeterminados. E para resolver isso, a gente vai ter que usar o conjunto dos números imaginários. Nós vamos falar mais sobre isso depois. E a fórmula que a gente vai ter é lambda igual a mais ou menos bi, e representando o número imaginário, e yx vai ser igual a e elevado a ax vezes k1 vezes cosseno de bx mais k2 vezes seno de bx. E para poder entender melhor como essas fórmulas funcionam, nós vamos resolver três exemplos diferentes e ver em qual caso elas se encontram. No exemplo A, nós temos a equação d ao quadrado y sobre dx ao quadrado menos 2dy sobre dx mais 5y igual a zero. E isso é igual a y duas linhas menos 2y' mais 5y igual a zero. Mas a gente tem y e x. Por que é y' e não x', por exemplo? Se a gente tem o y e tem o x, sempre o que vai mandar é a letra que está em cima na fração. Por isso, a gente vai considerar o y. Bom, isso tudo que a gente tem é igual a lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 5 igual a zero. A gente já tem a nossa equação de segundo grau. Colocando na fórmula de Bhaskara,
Lambda é igual a mais 2, porque a fórmula é menos b, menos com menos dá mais, então mais 2, mais ou menos raiz de menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5, tudo isso sobre 2 vezes 1. Lambda vai ser igual a mais 2, mais ou menos raiz de 4 menos 20 sobre 2. E aí, resolvendo o que está dentro da raiz, nós vamos ter menos 16. Menos 16 é um número negativo. E como o delta é aquilo que está dentro da raiz, o nosso delta é negativo e por isso ele é menor que zero, o que se encaixa no nosso terceiro caso. Para resolver isso, a gente vai ter que fazer uso dos números imaginários. Quando a gente está estudando os conjuntos numéricos, geralmente tem o conjunto dos números inteiros, dos números irracionais, dos números reais e também tem o dos números imaginários. Esse número imaginário é representado pela letra i, e i ao quadrado vale menos 1. Por isso, se dentro da raiz a gente deixar 16 vezes y ao quadrado, é a mesma coisa que menos 16. Então, a gente vai deixar lambda mais 2 mais ou menos raiz de 16i ao quadrado sobre 2. E vai continuar a nossa conta. A raiz quadrada de 16i ao quadrado, raiz de 16, 4. Raiz de i ao quadrado, corta a raiz com o 2, fica só o i. Então, lambda é igual a 2 mais ou menos 4i sobre 2. Simplificando, lambda é igual a 1 mais ou menos 2i. E é nesse momento que a gente chega na parte da conta onde lambda é igual a A mais ou menos BI. Voltando lá a olhar a nossa fórmula de yx é igual a E elevado a AX vezes K1 vezes cosseno de BX mais K2 vezes seno de BX. Então, nós vamos considerar 1 para A e B para 2. Então, yx é igual a E elevado a x vezes K1 vezes cosseno de 2x mais K2 vezes seno de 2x. E esse vai ser o resultado da nossa equação. No exemplo B, nós temos 2d ao quadrado y sobre dx ao quadrado mais 4dy sobre dx igual a 6y. E a primeira coisa que a gente pode perceber é que ela está meio fora de ordem. Sempre tem que estar igual a zero. Por isso, nós vamos passar o 6y para o outro lado. E vamos ter 2d ao quadrado y sobre dx ao quadrado mais 4dy sobre dx menos 6y igual a zero, que também é igual a 2y duas linhas mais 4y' menos 6y igual a zero. E transformando de novo, 2 lambda ao quadrado mais 4 lambda menos 6 igual a zero. Colocando na fórmula de Bhaskara, lambda vai ser igual a menos 4 mais ou menos raiz de 4 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 6 sobre 2 vezes 2, que vai ser igual a menos 4 mais ou menos raiz de 16 mais 48 sobre 4. Resolvendo o que está dentro da raiz, nós vamos ter raiz de 64. A raiz de 64 é igual a 8, por isso nós vamos ter um lambda 1 igual a menos 4 mais 8 sobre 4 e lambda 2 igual a menos 4 menos 8 sobre 4. Resolvendo o primeiro lambda 1, menos 4 com mais 8 dá 4. 4 sobre 4, lambda 1 vai ser igual a 1. Agora, lambda 2, nós temos menos 4 com menos 8, vai dar menos 12 sobre 4, lambda 2 vai ser igual a menos 3. Agora que a gente achou dois valores de lambda e viu que os dois são diferentes, a gente também pode perceber que a raiz é positiva.
o que significa que o nosso delta é maior do que zero. E isso coloca a nossa equação como uma das equações que estão naquele primeiro caso. Por isso, a fórmula que a gente usa é yx igual a C1 vezes z elevado a lambda 1 vezes x, mais C2 vezes z elevado a lambda 2 vezes x. Então, nós vamos ter yx igual a C1 vezes z elevado a x, mais C2 vezes z elevado a menos 3x, que vai ser o resultado da equação do exemplo B. No exemplo C, nós temos d ao quadrado x sobre dt ao quadrado mais 10dx sobre dt mais 25x igual a zero. E o que a gente já pode reparar é que ele é diferente dos outros. Antes a gente tinha dy sobre dx e agora nós temos dx sobre dt. Então a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente vai organizar as letras daqui para frente. Isso tudo vai ser igual a x duas linhas, mais 10x' mais 25x igual a zero, que também é igual a lambda ao quadrado mais 10 lambda mais 25 igual a zero. Já colocando na fórmula de Bhaskara, lambda é igual a menos 10 mais ou menos raiz de 10 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 25 sobre 2 vezes 1. E resolvendo, lambda é igual a menos 10 mais ou menos raiz de 100 menos 100 sobre 2. 100 menos 100, zero. Então, nós temos uma raiz zero, que significa que delta é igual a zero e essa equação corresponde ao nosso segundo caso. Como mais zero ou menos zero não faz diferença, lambda vai ser igual a menos 10 sobre 2, que vai ser igual a menos 5. Voltando para a fórmula que a gente deveria usar, é yx igual a C1 vezes z elevado a lambda x mais C2 x elevado a lambda x. Antes, a gente tinha o x em função de y. Agora, a gente tem o t em função de x. xt vai ser igual a C1 vezes z elevado a menos 5t mais C2 vezes t elevado a menos 5t, que vai ser o resultado da nossa equação. E por enquanto é só. Não se esqueça de seguir a UGB nas suas redes sociais e obrigada por ver o vídeo. Ah, e não se esqueça de deixar o seu comentário no fórum do NEAD e curtir o vídeo caso ele tenha ajudado.